das articulações, certo? E como agora mencionaram sobre os ossinhos, quando é possível, eu entendo que ainda assim é possível para as pessoas, certo? Certamente. Mas após quanto tempo da cirurgia? Essa é uma pergunta. E a segunda, essa é a pergunta: qual é a diferença entre nossos corretivos e os ortopédicos? E agora todos os ortopedistas estão ganhando dinheiro fazendo suas palmilhas sob medida para o pé. E o preço delas é ainda mais alto do que o das nossas palmilhas, no final das contas. Essa é a diferença. E como dizer às pessoas para não desperdiçarem dinheiro à toa? Isso. Veja, se uma palmilha ortopédica é feita sob medida em equipamentos de alta precisão, sim, que testam o pé e fazem essas palmilhas. Bem, isso é bom, mas nessas palmilhas não há função de ionização e magnetoterapia. Primeiro. Em segundo lugar, nesta palmilha há justamente a ausência dessa palmilhas na área dos dedos e da almofada. Sim? Essas palmilhas não sobrecarregam essa parte, mas é necessário sobrecarregá-la. Elas sustentam o pé inteiro. E se a palmilha for ortopédica, feita sob medida, bem, então é um projeto individual, em equipamento de alta precisão, onde o pé é colocado onde há uma varredura em vários níveis do pé. Em princípio, essas palmilhas que são boas, são boas para sustentar o arco do pé, mas não oferecem uma função preventiva e terapêutica, ou seja, elas apenas oferecem suporte. E aqui também há um impacto nos vasos sanguíneos. Aqui a magnetoterapia, aqui a ionização e aqui há o trabalho livre do músculo transversal, que está localizado na área, sim, do osso valgo. Bem, essa é a diferença. Ou seja, aqui também há um efeito terapêutico. Ela possui um efeito terapêutico, enquanto lá é apenas suporte. Bem, um suporte eficaz. E, novamente, se apenas mediram o tamanho e, de alguma forma, mediram algo, fizeram uma palmilha, isso é bobagem. Se for um aparelho multidimensional e multinível para escanear o pé, esses aparelhos são usados, por exemplo, por jogadores de hóquei, patinadores artísticos, aqueles que têm uma carga muito grande. Ou seja, lá é utilizado um aparelho moderno, onde é feita uma pesquisa multidimensional do pé e são produzidas palmilhas individuais, por exemplo, para patins ou para esquiadores, aqueles que têm uma carga grande. Ou seja, para eles são feitas exatamente essas palmilhas individuais, em aparelhos de alta precisão, né, como esses. Se não foi testado em um aparelho assim, mas apenas foi feita alguma medição, bem, então é uma versão bem fraca da palmilha ortopédica. Por favor, diga-me se a articulação do quadril foi substituída, é possível para essas pessoas? Veja, agora vou voltar à imagem para que você possa ver claramente. Veja, então a imagem da pessoa é assim. Substituíram a articulação. Mas será que a pessoa não precisa de uma imagem assim? Tudo bem, aqui. Já é metal ou aqui, tá? É metal. Mas, para que esse metal dure mais e para que nossos músculos e ligamentos funcionem normalmente, para que não haja ou substituíram a articulação do joelho. E por que foi substituída? Porque já havia um problema aqui. Aqui eles o substituíram, mas aqui, bem, a junta ainda está mais ou menos quente. Bem, vamos ajustar esta articulação. Esta substituída, ela também ficará no lugar. Vamos mudar a posição destas articulações. E o metal ficará assim, mais alinhado. Ela já não ficará assim, sim, esta articulação de metal nessa posição, vamos preservar todas as outras articulações que estão nas pernas. Sim. Olga Natalievna, posso fazer mais uma pergunta? Certamente. Poderia me informar, por favor? Bem, está claro que você mencionou a articulação do quadril. Podem realmente haver contraindicações? Eu tenho uma mulher idosa, ela teve uma substituição da articulação do joelho. Bem, ela cometeu um erro inicial, ela.
Usou por 2 horas da primeira vez, depois 3 horas essas palmilhas. Ela teve uma espécie de dormência nos membros. Ela teve uma situação semelhante com o marido. Lá, claro, não eram nossas palmilhas, né, mas outras. Ele teve algumas complicações. Ainda assim, há algumas contraindicações para nossas palmilhas no caso de uma pessoa ter substituição de articulações. Agradeço por seu... Sim, sim, sim. Veja, se há substituição de articulações, se há tromboses, varizes, ou seja, usamos o sistema 3P. Então, o que é 3P? Gradualmente, constantemente, corretamente. Ou seja, se há problemas sérios nas pernas, então começamos gradualmente. Nós nos vestimos em casa e andamos por meia hora. Caminhamos por meia hora por alguns dias. Depois colocamos em casa, porque quando saímos não sabemos quando voltaremos. Mas se formos à loja comprar pão, tudo bem. Mas é isso. Ou seja, começamos com o uso doméstico. E em pequenas quantidades. Ou seja, se há problemas sérios nas pernas, para não agravar a situação. E a pessoa que teve talvez algumas complicações, isso acontece com frequência. Elas se manifestam como agravamento nas pernas. Para evitá-las, simplesmente começamos a usá-las gradualmente. Por exemplo, eu sei que não tenho varizes, nem tromboflebite, nem trombose, ou seja, no meu sistema vascular não há nada. Mas eu entendo que minhas articulações já estão começando a dar sinais. Aos poucos, às vezes o joelho estala, às vezes o tornozelo faz um pequeno estalo, às vezes o quadril dá algum sinal. Ou seja, eu os coloquei e não tirei mais. Ou seja, eu entendi. Se uma pessoa tem problemas sérios, é melhor não usá-los de imediato. Mas começar aos poucos, meia hora por alguns dias, depois 1 hora, depois 2 horas. E em cerca de 1 mês, já é possível usá-los constantemente, durante todo o dia. Ou seja, às vezes acontece que, sim, nossa articulação está assim, em tal estado. Os músculos e ligamentos a mudaram. Eles não a colocaram torta, a colocaram reta. Ou seja, colocaram a articulação assim, bem retinha, mas os músculos e ligamentos, né, eles não se tornam retos, né, de uma hora para outra. E os músculos e ligamentos assim, eles ainda vão se ajustar gradualmente para uma nova posição em relação a essa articulação do joelho. E os músculos e ligamentos estarão aqui, né, sob carga, porque a articulação vai puxar sim para a posição correta. Então, por que os músculos doem? Por que os ligamentos doem após a substituição do tornozelo ou, digamos, do joelho ou do quadril? Porque a posição mudou drasticamente, certo? De uma posição assim, mudou repentinamente para esta, e por isso os músculos e ligamentos vão se ajustar. E quando colocamos palmilhas, e nossos músculos e ligamentos ainda estão assim, mas já estamos alinhando a posição do pé, que estava inclinado. E já estamos colocando na posição correta. Todas essas outras partes, sem dúvida, vão reagir. E se houve uma substituição, é de articulação, e a pessoa saiu do hospital, ela já precisa começar a usar essas palmilhas aos poucos. Ou como, sim, por exemplo, a pessoa está de muletas, está em reabilitação. Quando disserem que as muletas podem ser deixadas de lado, sim, esse é o momento perfeito para começar a usar a palmilha. Mas, por um tempo curto. E começamos com meia hora, sim? Desculpe, faça a imagem, por favor. O que fazer? Não há imagem. Nós temos. Isso deve ser no seu telefone, verifique. Multar. Sim. Olga Anatolievna, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, sim? Sim, estou ouvindo. Olga Anatolievna, diga-me, por favor, a partir de que idade? Se o tamanho das palmilhas se encaixar, pode usar, certo? Ou quando
quando o tamanho do pé claro atinge o MIO, tamanho 35, 35, 36. Esse é o nosso menor tamanho. Então, claro, já é necessário fazer a prevenção. Sim. Ou seja, já quando o tamanho do pé atinge um determinado, mas, na verdade, né, ideal. Após os 12 anos de idade, certo? Ou seja, já consideramos essas opções. Após os 12 anos, até os 12 anos, o organismo da criança é considerado infantil. E a partir dos 12 anos, qualquer método de tratamento já é como para adultos, certo? Ou seja, eles já são considerados adultos. Portanto, após os 12 anos, se o tamanho do pé após atingir o número 35 ou 36, sim, por favor, palmilhas. Porque os calçados agora não temos nem mesmo essas elevações ortopédicas em muitos. E em muitos tênis ou em algumas sandálias, botas. Aqui está. E se eles existirem, então, claro, é um calçado muito caro, que vem com esse tipo de elevação ortopédica. Aqui está. Portanto, para preservar o pé e evitar o desenvolvimento de pés chatos, claro, as palmilhas são uma grande ajuda para nós. Olga Anatolievna, posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Eu queria perguntar. O pé ainda é pequeno? Então, mais uma vez. Palmilhas. Sobre os dentes. Como nossas palmilhas afetam nossa mandíbula e, bem, o alinhamento dos dentes. Bem, colocam placas, por exemplo, para alinhar os dentes e isso eles se estragam. Por quê? Porque a postura está incorreta, certo? De tudo. Como nossas palmilhas estão diretamente relacionadas a isso? Parcialmente, e a postura, se já houver deformação dos dentes. Se já houver deformação, né, dos dentes, então é necessário colocar aparelhos, ou seja, eles não vão colocar nossos dentes no lugar aqui. Se esta pode ser uma boa medida preventiva. Mas se os dentes já se movimentaram, ou seja, eles não retornarão ao seu lugar. Entendeu? Então, ajudamos com aparelhos. Sim. Posso perguntar? Olga Anatolievna, falar. A criança já tem problemas e há uma curvatura na coluna, mas o pé dela ainda é pequeno. E quanto à palmilha, ele pode simplesmente ficar de pé ou usar por baixo das meias. Bem, para que algum tipo de trabalho, para que funcione. Veja, se você conseguir ajustar exatamente ao arco do pé dele, para que essas palmilhas, sim, sejam colocadas sob o arco do pé. Bem, então isso é possível. Bem, então haverá um espaço vazio na parte de trás e a palmilha vai se estender além do pé se o pé for pequeno. Ou seja, é necessário ajustar exatamente ao arco do pé. Mas a palmilha vai se estender na parte de trás. Isso. Bem, então é melhor. Enquanto o pé ainda é pequeno, que a ginástica seja mais eficaz. Ginástica e massagem nos pés com bolinhas espinhosas ou algo assim. Afinal, é um pé pequeno. Isso é bom, colocamos e andamos. Bem, você vai amarrar algo nos pés dele em casa? De qualquer forma, vai ficar balançando para frente e para trás. Mesmo que você tente em casa, vai prender essas palmilhas com fita adesiva? Bem, para um pé pequeno, não. Isso não vai funcionar. Ou seja, então, é necessário uma ginástica especializada para fortalecer especificamente o músculo longitudinal. Ou seja, procure na internet ou converse com um ortopedista. Ou seja, há um conjunto de exercícios para fortalecer exatamente o músculo do arco, sim? Agradecemos. Na verdade, é realmente, mais uma vez, uma ferramenta maravilhosa. Eu peguei e separei, como se diz, sua apresentação à parte, já publiquei a gravação. E aqui estão as perguntas, porque, bem, não queremos... Sim, tudo está correto. Aqui, e eu acho que já são 11 minutos para 1.
Vocês realmente se saíram muito bem. Deram-lhes 1 hora e vocês usaram a hora toda. Contaram tudo. Pedimos que na próxima segunda-feira você faça uma transmissão igualmente interessante sobre o ativador de células. Bem, sim. Sim, vou ver como está meu tempo. Nem sempre estou livre. Vou verificar e então informo, tudo bem? Vou informar. Sobre o próximo, amanhã ou depois de amanhã. Tudo bem? Agradecemos. Pessoal, estudem tudo com atenção. Eu apenas observei como cada ímã foi analisado. Afinal, cada um de vocês pode fazer o mesmo. Mas é mais fácil, claro, fazer uma pergunta a outra pessoa. Agradeço novamente. Tudo bem, tudo bem. Boa sorte a todos. Falar simplesmente. Minha filha teve um parto muito complicado, o bebê foi empurrado e a bacia se separou. Fizeram uma cirurgia e colocaram o aparelho de Ilizarov. Ele ficou por 3 meses e ficou solto. E, atualmente, as costas doem muito. Multar. Então, os organizadores, a ala, têm meus contatos aqui. Ou seja, questões mais complexas vamos evitar distrair todos agora. Pegue meu contato, ligue, estou sempre disponível. Eu vou orientar você sobre como agir corretamente. E vamos analisar mais detalhadamente, sim, a sua situação específica. Multar? Eu tenho meu telefone. Quem precisar do contato, por favor, pergunte. Sim, Ala, por favor, dê meu contato a quem precisar. E vamos conversar individualmente. Multar? Multar. Estou realmente aguardando sua ligação sobre sua filha individualmente. Multar? Olga Anatolievna. Sim. Olga Anatolievna. Sim. Conte-nos sobre seu próprio resultado, você prometeu. Eu agora... Sobre o valgus. Meninas, vou enviar as fotos agora mesmo aqui no grupo. Vocês vão ver. E agora, de verdade, seus olhos vão ficar assim. Este é o meu resultado instantâneo. Não é algo para contar, é algo para mostrar. Porque quando eu vi pela primeira vez, experimentei, eu entendi que isso é... Bem, eu conheço o corpo humano, conheço toda a fisiologia, eu entendi que isso é o que me falta para a felicidade completa na minha vida. E por isso, não é algo para ouvir, é algo para ver. Vou enviar as fotos agora. Não, é algo que eu use por 1 mês. Ou seja, eu fotografo meu pé sem a palmilha, coloco a palmilha e imediatamente tiro a foto com a palmilha. Ou seja, é uma projeção lateral, é uma projeção de cima. Para que você entenda, meu pé está apenas parado. Sim, porque comecei a usar essas palmilhas há pouco tempo. Ainda não faz nem 1 mês. Bem, não sei quanto tempo as estou usando, talvez 2, um pouco mais de 2 semanas. E então coloco meu pé na palmilha. E imediatamente tiro a foto. E agora vou enviar essas fotos para você. É real, é um resultado instantâneo. Aqui está o pé sem a palmilha, aqui está o pé com a palmilha, aqui está a projeção de cima sem a palmilha e logo em seguida com a palmilha. Então, agora você vai ver e provavelmente ficará simplesmente chocado com o quão instantaneamente a posição do pé muda nessas 2 situações. Bem, vou enviar todas as fotos agora. Muito obrigado a todos, boa sorte a todos. Desejo a todos uma boa coluna vertebral e um bom sistema ósseo. Sim, com este aparelho magnífico para a saúde do sistema músculo-esquelético. É isso, amo todos vocês. Se alguém tiver perguntas, por favor, pegue meu telefone com os organizadores e ligue. Vamos conversar. E diga-me, por favor, os idosos também podem usá-los? Os idosos não podem. Os idosos precisam viver com essas palmilhas. Porque quanto mais velhos ficamos, mais fracos fica o nosso core muscular. E nossos ligamentos, tudo enfraquece. E quanto mais velhos ficamos, como eu digo, quanto mais velhos, mais tempo e de forma mais ativa e eficaz, precisamos usar essas palmilhas. Precisamos realmente viver com elas.